Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bens na Linha. Eu sou o Gilton Melo. Eu sou o Saulo Bastos. E você está aqui para aprender sobre bens, patrimônio do ponto de vista cartorário. Hoje nós estamos aqui com a Renata Estela, tá? Corretora, franqueada da DNA Imóveis. Renata, se apresenta para o pessoal aí. Gente, muito obrigada pelo dia de hoje. Espero que a gente consiga fazer um podcast maravilhoso. Estou muito empolgada. Espero agregar bastante aí. Com certeza, Renata. Prazer. Mais uma vez aí, obrigado por ter aceitado o convite, tá? De estar aqui. Com certeza aí a gente vai ter papo para horas aí, para levar conhecimento para o público que nos assiste, tá? Vamos começar aqui perguntando: quem é a Renata além da corretora? Principalmente para quem não te conhece. Tá? Então, gente, me chamo Renata Estela, né? Tenho 34 anos, fui nascida aqui nasci aqui no centro da cidade, fui criada em Santa Teresa, né, com meus pais. Atualmente moro em Laranjeiras, tenho uma filha de 5 anos chamada Atena e tenho 8 cachorros. Sou bem cachorreira, gosto bastante de animais. Uma filha, mãe de pet também, mãe de né? pet. É uma creche, na verdade, né? Não é um cachorro, são 8. Caraca, bacana, Renata. Pô, bom aí te conhecer. E aí, como é que você consegue equilibrar a vida tão intensa, né? Que é da corretora imobiliária com essa de mãe, né? Mulher também, né? E tá no mercado aí que é um dos mercados que mais cresce aí, que hoje está muito aquecido, né? A gente vê aí as transações imobiliárias. Conta pra gente aí como é equilibrar tudo isso. E bem concorrido, né? Não, eu ainda faço faculdade, assim, tem um monte de coisa, meu dia é bem corrido, mas eu acho que quando a gente se programa, a gente alinha, né, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, a gente consegue fazer tudo, né, com bastante tranquilidade. Eu não sou uma pessoa mega agitada, assim, eu consigo fazer as coisas calmamente, pensando exatamente o que eu tô fazendo, para poder fazer tudo que eu posso bem. Então, é difícil, não é fácil, né, conciliar tudo, filho, casa, trabalho. Na verdade, assim, não é um trabalho que só tem eu, né? É uma equipe que trabalha comigo. E a gente tem lá a nossa loja, que a gente tem que gerir, a gente tem que fazer com que ela ali tenha um resultado no final do mês, né? Para todo mundo ter um resultado positivo. Então, é trabalhoso, mas é uma coisa que eu escolhi para minha vida, eu tento fazer da melhor forma possível. E tá dando certo. A gente está fazendo agora 3 anos de loja, com resultado ótimo, com crescimento muito bom, né, baseado nos cálculos que a gente faz para poder saber quanto a gente cresceu de um ano para o outro, e está indo muito bem, graças a Deus. E o que foi que fez com que você se identificasse com essa área? Cara, eu sempre trabalhei com venda. Eu adoro pessoas, eu adoro trabalhar com vendas, eu adoro participar, assim, da vida das pessoas de uma certa forma, né? Então, eu sempre trabalhei com vendas desde os meus 15 anos que eu trabalho. Eu tive uma oportunidade de conhecer a antiga imobiliária, né, que era a antiga imobiliária que eu trabalhava, que é a mesma, na verdade, mas tinha um outro nome. E eu sempre via essa imobiliária com muitas referências na rua. Eu falava, nossa, mas essa empresa deve ser muito boa, essa imobiliária, porque ela está em todos os lugares. E eu queria trabalhar numa empresa dessa, que eu tinha ali uma visão de crescimento. E aí, em 2014, eu entrei para a empresa, tô aqui desde então. E assim, não tive, não tinha um porquê. Eu fui ali naquele momento ali, eu queria trabalhar com uma coisa que me desse uma rentabilidade boa, e eu vi o mercado imobiliário como esse propósito, e é isso. E aí eu fui, dei certo, e tô aqui cada vez melhorando mais para poder crescer e me tornar referência mesmo no mercado, que é o que eu tô buscando. Bacana, muito bom ouvir isso. E assim, hoje você é uma franqueada, né, da imobiliária que você começou, né? Foi. E como é que foi essa trajetória, assim? Nossa. Porque eu acho que você está há 12 anos, né? Na mesma empresa, e você cresceu na mesma empresa e hoje está no lugar e você, pela tua fala, você almeja coisas maiores ainda. Né? Com certeza. Tá na faculdade, se dedica 100%, faz o equilíbrio ali para não estar acelerada, né? Mantém as coisas organizadas e para tratar calmamente, né? Eu comecei muito cedo, né? 2014, acho que eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. E foi a oportunidade do momento ali da franquia.
Eu tinha me organizado para isso acontecer em algum momento, né? Desse crescimento, assim, que aconteceu. E foi muito bom, assim, eu desejo isso para todas as pessoas que trabalham comigo, que eu conheço, que é do mercado. Esse crescimento é muito importante. Eu acho que deixa a gente revigorado, dá vontade ainda mais de conquistar as coisas, né? Quando a gente dá esse passo. E foi isso, tem 3 anos, como eu falei, né? Que a gente abriu. E não pretendo parar por aqui, tem muita coisa para acontecer. E eu espero que tudo dê certo, que as pessoas que estejam comigo também, a gente consiga ter esse crescimento junto. Eu acho que a gente é um time, né? A gente tem que crescer todo mundo junto, não adianta só uma pessoa conseguir. Eu acho que todo mundo que está ali no jogo tem que ganhar de alguma forma. E a gente tem muito esse propósito dentro da loja, de todo mundo alcançar seus objetivos, né? E crescer junto, é isso. Hoje, sua função na loja é especificamente qual? Eu sou gerente geral da loja, né? É um grupo de 3 gerentes. A gente tem aproximadamente, acho que 17 corretores. Eu tenho uma equipe menor, pelo fato de eu ter um pouco mais de trabalho externo, né? Faculdade, eu tenho que resolver também algumas coisas na empresa. Aí eu tenho outros 2 gerentes que têm uma equipe maior. Então eu faço a gestão da minha equipe, a gestão da equipe deles, né? Faço venda também, porque eu não quero deixar isso passar, porque eu amo fazer isso. Faço meus pós-venda, ajudo o meu gerente a fazer os pós-vendas dele, faço os anúncios, reviso fotógrafo, marketing. Eu tenho uma agência, né, que faz com a gente, mas eu sempre estou ali por dentro para saber o que está rolando. Financeiro, a gente também tem uma contabilidade, mas acaba que eu também estou por dentro ali para saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu faço de tudo mesmo, a direção toda de uma empresa. CLT, a gente tem recepcionista, né? A gente tem que ver a questão de vitrine de anúncio, de loja, ver os feedbacks dos clientes. Então, assim, é um trabalho realmente que é detalhe. Essa questão que você informou agora sobre pós-venda, o que se enquadra nesse pós-venda para o cliente? Então, o pós-venda eu acho que é a parte mais importante da venda, né? Porque vender, todo mundo vende, mas o pós-venda é a parte que a gente tem mais, assim, responsabilidade, né? Que é realmente o cliente ali sentir acolhido naquele pós-venda. Porque quando vende, é muito fácil, tudo é feliz, todo mundo tá alegre e tudo mais. Mas quando você faz o pós-venda, você tem que exatamente ali dar aquele processo ali, seguir, né, com aquele que você prometeu lá no começo, de fazer um pós-venda que a gente consiga cumprir o prazo, né, que a gente consiga ali, todas aquelas situações que a gente prometeu na venda, a gente cumpra no pós-venda, com financiamento, né, com a parte de liberação de recursos de FGTS, né, com um contrato bem amarrado, né, a gente também tem uma área jurídica dentro da empresa que a gente consegue ter esse feedback, essa ajuda, né, e é isso, fazer um pós-venda que o cliente fique muito satisfeito no final. E a gente tem muito feedback positivo no Google também por conta disso. Que isso, para mim, é primordial. Eu não abro mão de um bom atendimento e de um ótimo pós-venda. E esse pós-venda também atinge o RGI? O registro final? Atinge porque muitas vezes a gente faz para o cliente, né? O cliente não quer ter aquele trabalho de ficar fazendo pós-venda sozinho, registrando, procurando cartório. Então, a gente já tem uma equipe, né, unida ali de cartório, registro, e a gente faz todo esse procedimento para o cliente. Até a entrega das chaves, eu falo para ele que até a mudança, se quiser, eu faço também. Troca de titularidade, a gente faz tudo, assim. O cliente não fica com dúvida, com nada, assim. A gente vai até o final mesmo, entendeu? E você acredita que dentro dessa, pegando o gancho do registro de imóveis que vocês levam até o final, você acredita que falte alguma coisa a mais em questões de parceria, tá? Ou de proximidade do RGI, né? Do registro de imóveis, com as imobiliárias ou com o corretor em si, para se resolver pendências, né? Que são geradas dentro do RGI, fundamentadas pela lei, é óbvio, mas que auxiliem de maneira mais fácil, entendeu? E não apenas procure o seu advogado para resolver. Você acha que falta isso ou já tem melhorado bastante? Olha, eu acho que tem melhorado. Assim, os atendimentos que eu ultimamente tive nos RGIs foi ótimos. Eles sanaram muitas dúvidas. Não precisei ir lá pessoalmente, pelo telefone eles conseguiram me ajudar demais. Então, assim, eu não tenho nada a falar de RGI. Claro que tem uns que são mais burocráticos, outros que são mais flexíveis, né? Eu acho que isso daí tá também pela gestão ali daquele RGI, enfim. Mas eu não... todo tá atendendo bem. Tô achando que sim. Tô tendo boas experiências, assim. Pelo que eu ouvi, assim, resumindo, você cuida da ponta de cada um setor da tua imobiliária, né? E isso é muito interessante, porque grandes empresários também não abrem mão. Por exemplo, você não abre mão de vender, né? Não.
quanto isso ainda é importante para você. Você está há 12 anos nisso, hoje é uma franqueada, poderia estar só gerenciando todo mundo, mas você não abre mão da venda. Acho que talvez aí seja um ponto bem importante seu, que você não abre mão de a venda e o cuidado, né, até o final. Assim como os que são da sua equipe, eles te procuram para fazer o pós-venda e você se entrega também para isso, Sim, né? com certeza. Pô. Não tem como a gente sair totalmente, né? Impossível. Nem o cara master, ele consegue sair totalmente ali da empresa dele. A gente tem que estar por dentro do que está acontecendo, até porque quando for resolver um problema, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo ali dentro daquela loja para poder sanar, né? Então, eu gosto de estar ali, entendeu? Para mim, ali é um refúgio no meu trabalho. Eu amo trabalhar, eu amo estar naquela loja, eu adoro ficar com as pessoas que eu trabalho. Então, para mim, não é um trabalho, né? Para mim, ele não é um lazer porque eu não tô me divertindo, mas assim, não é uma coisa sacrificante, sabe? É muito bom estar ali, é muito. Entendi. E eu, assim, sou apaixonado pelo mercado, então eu estar ali dentro também, eu tô por dentro do mercado, porque hoje em dia eu não faço mais um trabalho como um corretor faz na rua, né? Então, eu não quero ficar me perder ali tudo que eu aprendi nesses anos de mercado, né, que foi a trabalho de dia a dia de corretor, né, que a gente sabe como é que funciona. Então, eu estar dentro da imobiliária me ajuda a entrar também dentro desse assunto para eu não me perder, entendeu? Ficar só na direção, não quero. E repassar também o teu aprendizado. Eu acho importante. Principalmente para quem chega hoje na imobiliária. Sem dúvida. Não aprender de outra pessoa, aprender de você, talvez passe uma importância ali, uma segurança maior, sabe? Para quem tá ouvindo também, né? Não, e outra coisa, muito engraçado. Sempre quando entra alguém lá, eu faço as entrevistas também, né? E algumas vezes a empresa matriz faz. E eu gosto de falar com as pessoas que estão entrando, porque eu passo para ela exatamente o que eu passei e mostro para ela até onde eu cheguei. E para mostrar para ela que é possível, entendeu? Que é uma questão de não desistir, né? Eu acho que não desistir ali do sonho, desistir da meta. Vai ter muito obstáculo, mas é normal em qualquer lugar que você tiver. Então, eu mostro para ela ali o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que funciona no mercado imobiliário para você ser um bom profissional, o que não é bom fazer. Então, isso a pessoa já... Pô, eu não tive muito essa visão, né? Esse alinhamento. Eu tive ótimos gestores que me dirigiam na época que eu era corretora, mas, assim, a fundo não, porque eles não tinham também muito tempo, né? Mas, assim, eu tento passar o máximo que eu posso. Eu acho que é muito importante para o crescimento nosso passar o que a gente sabe para o próximo, né? Então, eu faço isso muito lá na minha loja, né? Passar para os corretores o que funciona, o que não funciona, o que é mais rápido fazer. Essa visão, assim... tem que pensar rápido, tem que ser assim, tem que ter posicionamento. Não gosto de Instagram, já está atrasado há muitos anos, querido. Agora você tem que estar além do Instagram. E aí eu tô levando isso para a loja, porque é difícil, porque eu trabalho com pessoas também mais velhas, né? Sim. E eles não estão muito ainda por dentro dessa questão da importância. E eu vou mostrando, e por isso que eu também tenho que estar por dentro disso, fazendo, para poder dar o exemplo, né? Então, redes sociais é um meio que vocês agora também estão investindo, Total. Porque não tem como ficar fora. Não tem. Você entende assim também? Impossível, gente. Telefone, não. É impossível. Eu falo pra eles, vocês não buscam seu cliente de vez em quando pra ver quem é? Eles fazem a mesma coisa. Exatamente. Se você não tiver um posicionamento, eles vão achar você assim, mas quem é ele? Aonde ele tá? Não tem segurança. Mas se você posiciona, você não quer gravar vídeo, tudo bem, grava vídeo de imóvel, não precisa aparecer. Mas tem que ter uma fotinho profissional, bonitinho, seu endereço profissional, no mínimo. É um dos canais de comunicação que você tem que estar. Com certeza. Nessa questão de mercado que você falou, você sempre quer estar por dentro do mercado até para saber o que está acontecendo. Você falou que iniciou sua vida aqui no Rio de Janeiro, no centro, perdão. Fui, nasci aqui. Então, aqui não, no centro. No centro. E esse boom que está tendo, tá? Nessa área portuária, você acredita realmente que isso vai para frente? Por que eu digo isso? Porque além de se trazer construção, né, de prédio, tem que se trazer infraestrutura. Sim. Colégio, hospitais, tudo em volta. Você acredita que isso também vai vir junto e vai ser uma ótima área para se trabalhar? Olha, eu tenho certeza absoluta. Até então que eu comprei um apartamento no Porto, né? Porque tem que incentivar ali, gente. Porque ali é maravilhoso, ali tem tudo para dar certo. Eu espero muito que os investidores estejam também com esse olhar, assim, de mercado, né, de infraestrutura, porque também, como você disse, não adianta ter 20 prédios que hoje tem lá, construindo, e não tiver comércio. Mas eu acho que isso não vai ser o problema, né? Eu acho que as pessoas vão começar a olhar o Porto ali com outra visão.
E eu acredito totalmente. O projeto de revitalização ali é diferente. E precisava ali de alguma coisa. Não tem como botar para escanteio e achar que ali é um canto morto, não, era né? abandonado. Era completamente abandonado. Um lugar lindo, histórico, cheio de vida ali, cheio de história. Não tinha como. Então, eu achei assim, muito legal das construtoras ali pegarem aquele projeto, fazer o que eles estão fazendo. Os prédios estão ficando bem legais. Tá vendendo muito. Eu sei porque eu fui no lançamento ali. Como eu te falei, né? Eu fui pessoalmente, eu queria sentir o lugar. Eu queria ver como é que tá sendo as vendas, se tá vendendo mesmo. Eu tive, né, a certeza que realmente ali vai bombar, como a gente fala. Pô, perfeito. Uma pergunta agora. Um cliente que chega lá na tua imobiliária, como é que vocês realizam o atendimento dele, o primeiro atendimento ali, e entender qual parte da carteira de vocês ele vai se enquadrar, né? Porque tem muito isso. A gente conversa, como é que vocês fazem esse enquadramento aí? Porque ele chega ansioso, procurando e às vezes imóvel, sem saber o que quer, né? Exatamente. Aí, como é que vocês fazem esse diagnóstico? Eu acho que assim, quando eu tô lá na imobiliária, eu gosto de ficar, nossa loja é 2 andares, né? Então eu gosto muito de ficar no primeiro andar, que é onde a gente tem acesso aos clientes de loja, que a gente chama cliente vitrine, cliente de loja. Então sempre quando tem um cliente ali olhando a vitrine, eu já peço pro corretor abordar lá fora, né? Que a gente tem todo um planejamento para isso também. E de vez em quando eu abordo, porque o corretor saiu, o corretor foi para uma avaliação, o corretor tá no banheiro, enfim. Então eu mesma abordo, porque eu amo, né? Que eu já falei para vocês. Então eu falo com o cliente, converso, e acaba sendo uma conversa tão tranquila que quando ele vê, ele já tá sentado na mesa. Entendeu? Ele já tá conversando, ele já tá se abrindo. Não, Então, assim, e a gente aborda o cliente. Primeiro, a gente faz as perguntas normais, né? Onde ele mora, o que ele tá. Primeiro, eu quero saber o que ele quer, para depois saber se é possível ele comprar, né? Então, a gente tem que ouvir muito o cliente, né? Escutar, principalmente. Não é só falar o que a gente pensa, mas ouvir o que ele pensa, quais são os projetos, o que ele pode abrir mão, o que ele não abre. Então, baseado nesse briefing que a gente faz, a gente vai selecionando ali. Eu já sei muita coisa de cabeça, então eu já vou pensando assim no imóvel, já vou direcionando na minha mente aqui, já vou botando ele dentro do imóvel que eu acho que vai atender, e a gente vai fazendo esse trabalho. Os corretores também são ótimos nessa parte, não têm dificuldade, eles são bons em briefing, né? São bons de ouvir, são bons de falar, conhecem tudo do mercado aqui do bairro, então a gente consegue alinhar isso muito bem com os clientes, e aí a gente consegue fazer um bom trabalho, porque a gente consegue direcionar o bom imóvel para o bom cliente, entendeu? Dentro do perfil dele. Entendi. E aí é tudo nessa conversa, né? Porque assim, desde a abordagem, você traz ele para dentro da loja para fazer esse diagnóstico e aí dá a direção, né? O que você entende hoje que não pode faltar em um corretor? Eu acho que não pode faltar força de vontade. Ele tem que ter força de trabalho, força de vontade, persistência, resiliência. Esses são os princípios básicos, né? E fora outras coisas também que é muito importante, mas assim, a persistência ali do trabalho, né, de fazer um trabalho bem feito, eu acho que não pode faltar. E ele também querer ser um profissional melhor cada dia, né? Eu falo, gente, vocês têm que ser todo dia um pouquinho melhor do que os dias que passaram. Porque aí vocês vão, né, procuram um curso, e eles vão, né, eles procuram, eles fazem. Então, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, realmente, que vai, né, sendo direcionado e vai fazendo ali o que fique bom para um corretor ficar mais completo. Mas eu acho que falta isso de um corretor às vezes, né? Essa força de vontade, né? Levantar da cadeira e vamos para cima, não pode ficar esperando cair aqui que não vai cair. Então é isso, é mais ou menos isso. Tá destoando ali a pessoa, o corretor tá destoando e, cara, tá sentindo uma tristeza ali. E aí, como é que vocês motivam ele? Acho que assim, a motivação vai muito também do resultado ali da loja, né? E às vezes a pessoa realmente tem aquele problema pessoal que ela tem que resolver. E assim, a gente um grupo de gerentes, é um gerente que entende muitas coisas. Se a pessoa não estiver bem, a gente entende, a gente sabe, a gente apoia. Então, a gente faz o máximo que ele se sinta ali com um aconchego, né, do trabalho. Eu acho que isso a gente consegue ajudar. Tem algumas coisas que não, mas a gente consegue ajudar, assim, apoiando, né, deixando ele cada vez mais por dentro ali, acolhido. Da forma que for. Eu acho que também, muitas vezes, a pessoa precisa só de uma palavra, de um abraço. É coisa simples, né? E tem outras coisas que a gente não consegue fazer, mas o que é possível a gente faz, né? Pra gente acolher ali a pessoa que tá um pouco mais desmotivada. Tá. Vamos lá, uma pergunta agora sobre o mercado imobiliário carioca. Você já começou, tem 12 anos de mercado, né?
Cara, o que mudou ao longo desse tempo e o que está por vir? Aí, talvez é o que muita gente se pergunta, né? O que ainda vem para o mercado imobiliário? Então, isso daí é assim, eu acho que mudou foi a informação. Quando eu comecei, não tinha essa internet que tem hoje. Não, o Zap Imóveis era um site que era ainda um pouco difícil, porque ele era caro. Ele era absoluto também. Ele era absoluto, entendeu? E ele era caríssimo. Eu lembro que a gente não tinha, eu acho, que Zap na época. A gente era jornal. Então, no jornal, você tem que ser muito bom ali na oratória ali com o cliente, no desenrolo, porque como é que o cara vai ver um imóvel que nem foto tem? Então, assim, hoje a informação mudou muito, né? Que eu falo, os clientes hoje têm acesso muito mais fácil aos proprietários, têm muito acesso aos imóveis, têm acesso às fotos. Então, se não tiver isso bem alinhado, umas fotos bem feitas, um anúncio bem feito, às vezes o cara nem sai de casa. As pessoas são muito mais ocupadas hoje. Então, eu acho que a informação foi o que mudou, assim, bem relativamente. Entendi. Pô. E com a tecnologia, como é que você tá? Eu já vi que tem muitos lançamentos aí mostrando os imóveis em 3D. Tem. Eu fui no lançamento ainda uns dias atrás em Laranjeiras e tinha uma Alexia apresentando o imóvel. Achei fantástico. E aí o corretor falava, Alexia, ligar e apresentar o imóvel. Ela desligava todas as luzes e falava, seja bem-vindo ao lançamento tal, não sei o quê. Eu achei fantástico, eu achei muito atual. E eu acho que é a realidade hoje, inteligência artificial, informação. A gente vai utilizar muito disso ainda no mercado eu acho imobiliário. Que vai. Sobre essa questão de imagem que você falou, até dos imóveis, eu li a respeito disso, que eu não sei o percentual correto. Eu só sei que é um percentual bem generoso, que uma boa fotografia do imóvel faz vendas que outras fotografias não fariam. Sim. Isso é verdade? Você verdade. Constata isso na realidade? Com certeza, absoluta. O feedback, às vezes, que eu recebo dos clientes é, nossa, mas ele pessoalmente ele não é tão bom como nas fotos. Mas aí o fotógrafo tirou a foto como ele tirou ali do imóvel, entendeu? Mas teve uma coisa boa ali que levou o cliente até o exatamente. Aí a gente já tem aquele cliente, né? A gente consegue direcionar ele para um outro. De repente, aquele imóvel não era o imóvel dele, enfim. Mas a foto realmente faz total diferença. O anúncio fica mais relevante, o vídeo também fica mais relevante. Isso atrai muito, a foto atrai demais. Eu acho que qualquer coisa hoje com foto, se você vê uma boa foto, te atrai. Muito mais do que antigamente era, né? E voltando para o mercado, que você também gosta muito. A sua tendência hoje, você acredita que essa tendência tem a geração Z, né? Que é a geração mais recente. Que é a geração da minha irmã, inclusive. Que é a geração mais recente. As incorporadoras, as construtoras, elas estão criando apartamentos cada vez menores, né? Porque eles não querem se casar, entre aspas, né? Querem viver sozinhos. E eu gostaria de saber de você se isso é uma realidade mesmo. Eles estão com essa cabeça de criar apartamentos cada vez menores, entendeu? Inclusive aqui no centro. No Porto também, para poder atender esse público mais jovem que não quer mais constituir uma família, vamos dizer assim, e viver sozinho só num quarto-sala. Isso é verdade? É verdade. E na nossa época, se chamava kitnet. Esse nome é estúdio. Outro dia o cliente chegou para mim e falou assim, mas ele tem alto-falante, não sei o quê, porque é estúdio. Eu falei, não, é um estúdio normal de imóvel, né? É um conjugado. Estão fazendo um Leblon agora, só de estúdio. Estão fazendo na Vidigal ali, né? Vocês viram ali perto do Vidigal? Sim. Então, é tudo estúdio também. Então é tendência tudo vendido mesmo. em 3 horas, parece que foi. Eu escutei falar que sim. Legal. Então, não, total, gente. Realidade 100% verdadeira. Eu acho que isso da constituição familiar hoje é uma realidade também, das famílias serem cada vez menor e ter pet ao invés de filho, né? Por conta disso, liberdade. Custo também. Né? O custo também é alto. Exatamente, entendeu? E hoje em dia os lançamentos quase todos são os 1 e 2 quartos. Estúdio, né? Estúdio, 1 e 2 quartos. Estúdio, 1 e 2 quartos. Dificilmente se vê um 3 quartos. Existe, claro. Mas a maioria hoje em dia é estúdio e vende muito. E como é para você, com a sua experiência, vender para um pessoal que já é tradicional, entre aspas, né? E essa nova geração? É mais fácil, é mais difícil de convencer, de interpretar o que eles precisam realmente? Esses clientes que compram esses estúdios, geralmente, são investidores, tá? A maioria, sim.
investidores que querem ali uma rentabilidade em site, né, de temporada, que querem um ponto de apoio, que estão pensando no crescimento imobiliário ali da região. Então, não são pessoas que é difíceis, não, tá? Eles já têm muito conhecimento, Sim. já compraram outros imóveis, já estão pesquisando, então, às vezes, já chega meio que já trabalhado ali na informação. É mais para a parte de investimento mesmo. Mais na parte de investimento. No centro dali, no Porto, eu acho que teve uma grande maioria, assim, não sei em porcentagem, mas mais de 50% com certeza investidor dessa questão de temporada. Você vê Copacabana também lotado, né? Agora estão fazendo estúdios também, vários em Copacabana. Tem muito lançamento, Sim, né? que é a área de praia, né? Porque muitas convenções não permitem, né? Tem. O aluguel por temporada. E agora acho que estão indo por essa saída do estúdio, porque na convenção já é permitido, para isso que é criado, né? Exatamente. Então, realmente é tendência. Tendência, total. Tendência, crescimento aí nessa área também de investimento, né? De estúdio. Eu acho que vai ser um grande avanço aí em 2026, vai ser forte as vendas de imóveis assim. Legal. Então, basicamente, para quem quer comprar um imóvel hoje no Rio, para morar ou para investir, talvez seja a área do Porto Maravilha ali a mais indicada. Eu acho legal. O Porto, eu acho, assim, dependendo, né, de onde a pessoa esteja buscando a região, eu acho que o Porto tem esse crescimento. Já teve, se você for ver quanto era o imóvel alguns anos, 2 anos atrás, que foi que a gente vendeu alguns, e agora já teve um crescimento, né? Cada vez que vai ficando pronto, cada vez que vai gente morando, é um burburinho que acontece, né? As pessoas vão criando ali uma expectativa, o valor do imóvel vai aumentando. Então, o centro ali, o Porto, tem essa visão de crescimento de mercado imobiliário, com certeza. E fora outras regiões também, né? Lançamento aqui, qualquer lugar que você vá hoje, você vai encontrar um lançamento. Tem muita coisa boa aí para lançar também. Eu tenho visto vários imóveis de lançamento. Eu gosto muito de trabalhar também com esse lançamento. A gente também trabalha. E é isso. Eu acho que a tendência é muito essa questão de estúdio, lançamento. Tem muito. E aí, como é que você pega a equipe assim e diferencia? Porque assim, você trabalha também com imóveis já prontos, os avulsos, né? E você divide as equipes, uma parte vai para o lançamento, outra fica no avulso? Não divido não. Cada um tem liberdade de trabalhar? Não, eles têm liberdade de trabalhar. Eu acho que a pessoa tem que gostar do que ela está fazendo, né? Não adianta eu dividir a equipe e a metade não querer e a outra metade querer e não vai ir, enfim. Então eu vejo quem realmente gosta, quem vai dar o sangue ali no trabalho e vai. Se for um e trabalha bem, para mim já está ótimo. Porque são portfólios totalmente diferentes, né? Você tem que estudar ali o produto, né? Você tá vendendo o sonho, né? Tem que fazer o cliente fechar o olho e se imaginar numa coisa que ainda nem subiu. No outro, não. No outro, o cara consegue ver, eu posso tirar essa parede aqui, você pode mostrar a planta para ele ali, ele mudar ali, levar um engenheiro, inclusive, um arquiteto para poder. No outro, não. No outro é fechar o olho e se imaginar. Eu falo para os clientes, na verdade, para os corretores, que não é assim um sonho, né? Você vende a facilidade da compra. Porque quando você compra na planta, você tem uma facilidade de ter um prazo maior para pagar. Então, às vezes, aquilo ali está mais dentro da realidade do que a pessoa imagina. Então, a gente tem que botar isso no papel, né? Às vezes, tem aquelas tabelas prontas da construtora e o cliente fala, nossa, mas isso aqui eu não consigo. Mas espera aí, vamos mudar, isso aqui não é engessado, a gente consegue mudar, ver o que fica bom. De repente, daqui a 1, 2 anos, você tem um imóvel, você vende, você quita, e quando o imóvel estiver pronto, você já pagou tudo. Então, assim, muitas possibilidades, entendeu? E ele pode escolher o andar. Eu falo, você pode montar igual o Lego, o seu apartamento, né? Você escolhe o andar, você escolhe o sol, você escolhe a vista, você monta. Coisa do avulso que é diferente, que aí você tem que comprar o que tem. E você tem que pagar lá 80% logo, financiado. E aí ficar descapitalizado. Entendi. Entendeu? Ali você pode se programar. Pode. E fazer uma compra e fora que vai valorizar, né? Se ele quiser vender, já vai ser outro preço. Enfim, tem muita vantagem. E os clientes que chegam até você para deixar o imóvel com vocês, para vocês fazerem a venda. E depois vocês, quando vão verificar a documentação e percebem que o cliente não é o proprietário do imóvel, porque não está ainda no RGI. Aconteceu comigo. Como é que vocês resolvem essa situação? Explicam para eles? Vocês ajudam a regularizar ou indicam? Como é que funciona? Olha, eu tenho uma equipe que me ajuda muito em cartório, que eu não vivo sem. Acho que qualquer hora que eu ligar vai dar certo, porque eu sei que vai me atender. Então, graças a Deus, eu tenho esse apoio. E, assim, esses dias chegou um imóvel, né, para negociar já direto. O cliente, eu quero negociar. Eu falei, eu vou ver primeiro a documentação, até porque você vai usar um financiamento, né? Eu quero entender ali como é que tá no VI.
E quando eu fui pegar, era uma partilha registrada, o nome de 2 pessoas. Até aí tudo bem, mas eu precisava ver se as pessoas estavam vivas. Aí eu liguei pro proprietário, ele, não, essa fulana aqui morreu. Falei, pois é. E aí, você já fez o inventário? Posso te indicar uma pessoa que faz pra gente, que indica, a gente indica para todos os clientes, enfim. E ele, mas eu já tô fazendo na justiça, já tá 1 ano. Eu falei, então... Então, assim, acontece de a gente pegar o documento e aquele documento não tá ali habilitado ainda para fazer uma venda, né? A gente tem o apoio do cartório, né, que ajuda a gente. E eu também sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando tem alguma coisa ali que eu não sei, eu vou ligar para a RGI, eu vou ligar para o cartório, eu vou ligar para o meu professor da faculdade, que coitados, mas eles me ajudam demais. E eu vou resolver. Às vezes eu não vou resolver, assim, eu não vou fazer, mas eu vou indicar para ele como pode ser feito. Vai dar a solução. Vou, com certeza. Sem solução ele não fica. Entendi, interessante. Porque, assim, o mercado do Rio de Janeiro, a gente sabe, a grande maioria dos imóveis estão irregulares, né? Então, quando o cara procura tanto um cartório, uma imobiliária, né, um advogado, ele está em busca de solução. Sim. Por exemplo, esse já queria ultrapassar a solução, queria fazer a venda, né, na verdade. E aí você foi ali inteligente o suficiente, né, para conduzir ele à direção correta. Tinha que fazer aquela partilha. Está no judicial, tem que orientar ele que para fazer no extrajudicial vai ter que arquivar lá, entendeu? Tornar o processo extinto para poder fazer, ou pedir uma autorização do juiz ali, que você não quer mais seguir pela esfera judicial, quer ir pela esfera extrajudicial e aí finalizar o processo. Eu acredito que seja mais rápido, ele já estava 1 ano. Nossa, diferença, né? Depende mais da disponibilidade do cliente também, às vezes em solucionar também, do que sua, em orientar, né? Tem muita coisinha que eu pego, né, que as coisinhas de documentação, né, que às vezes as pessoas realmente não têm a informação de resolver antes da venda. Então, eu falo que a gente tem que preparar o imóvel para vender, né? A gente tem que preparar a papelada, a gente tem que preparar o imóvel para ser visto, né, pelos compradores. Porque isso faz total diferença. Porque não adianta você ter um imóvel lindo ou bem vendável e não tiver uma documentação ali definitiva logo para vender rápido, né? Porque aí vai empacar ali e vai ser prejudicial ali, de repente vai ter um cliente que queira comprar e não vai conseguir. Então, eu falo, prepare o imóvel para vender, né? Vê a documentação, vê se precisa verbar, se precisa dar baixa, se o financiamento já está quitado, se não está, se tem que, né? Todas essas informaçõezinhas que são pequenininhas, assim, que faz total diferença, eles têm que, né, prestar atenção para ver se isso não vai ser um impeditivo lá na frente quando for vender o imóvel. E isso é indicado por você aos seus corretores? Eu indico meus corretores. Sempre quando a gente vai pegar um imóvel novo, eu peço, né, que na medida do possível, porque também tem alguns proprietários que não gostam, e a gente entende também, eles não gostam de passar ali a documentação inicial, né, para o corretor que está conhecendo naquele momento, mas sempre pede, porque o cara está vendendo apartamento, às vezes a documentação está no celular, e se você não pedir, alguém vai pedir na sua frente, vai pegar uma informação antes e vai fazer negócio. Então, vamos pedir documentação. A gente tira aqui uma visualização de matrícula para ver como é que tá. A gente tira um FT para ver se os IPTUs estão bonitinhos. Porque se tiver algum débito, ele já sabe. Para não chegar lá na hora e não ter uma surpresa e falar que é culpa do gerente, entendeu? Então, vamos vender antes da venda. A gente fala que a gente tem que vender antes da venda, né? Faça a venda antes da venda. Então, é se preparar, realmente, né? Com a documentação, perguntar. Se o cara não quer dar, pelo menos pergunta. É uma escritura de compra e venda? Né? O senhor aceita financiamento, às vezes o documento aceita, mas ele não quer. Total diferença. Eu não quero passar por um processo burocrático. Eu passei por um processo desse com um cliente que ele não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. O financiamento? O financiamento. E eu consegui um cliente à vista. Por quê? Porque eu conhecia o proprietário, sabia exatamente os clientes que podiam levar lá. Não adiantava levar um cliente financiado. Vamos ver se passa. Não adianta. O cara já falou, o cara, né? Ele já criou os pré-requisitos dele ali. Não adianta, entendeu? Então eu prefiro... E aí o proprietário ficar de saco cheio também. Toda hora fala a mesma coisa para essa corretora, ela não escuta. Então acho que é muito importante a gente ter essa atenção nos mínimos detalhes, que aí vai ajudar a gente a fazer uma venda um pouco mais fácil. Né? Que nenhuma venda é fácil, mas eu falo fácil assim na parte burocrática, né? O feeling, tudo isso, né? Tá, e qual é o maior risco que uma corretora pode ter em relação à não verificação de documentos? O risco você já tenha passado, por exemplo, ou conheceu alguém que passou, por ter... o cliente queria fazer as pressas, não, tem que ser agora, tem que pagar à vista, tem que pagar não sei o que, quero sair do país, tem que pagar... Eu já fico com o pé atrás com uma pessoa assim. Eu acho que quando a gente está fazendo um negócio, né,
Qualquer tipo de negócio, a gente não pode ter essa pressão psicológica na nossa cabeça. Porque a gente está tratando de um negócio seríssimo, né? Dinheiro de uma pessoa e imóvel de outra. Então tem que ser tudo tranquilo, né? Na medida também do possível, né? Claro. Se a gente vê que é um imóvel que está, assim, 35 pessoas querendo comprar, a gente tem que dar uma acelerada ali no que a gente pode. Mas a gente tem que saber fazer as coisas exatamente no prazo que tem que ser feito, né? Tem um processo a ser cumprido. A gente não pode se extrapolar. E se o cara tiver com desespero... Eu acho estranho, já. Quando a pessoa fala, eu tô com pressa porque não sei o quê... Dependendo, né? A gente fica com o pé atrás. E aí, imagina, é uma responsabilidade muito grande fazer qualquer coisa. Já liga um alerta, né? Então eu já fico, opa, calma aí. Mas tá com pressa por quê? Tá com a viagem marcada? Né? Comprou alguma coisa, agora precisa pagar? Eu preciso entender que pressa é essa. É uma pressa que eu preciso sair... Claro, precisa me falar o que é, mas preciso saber um pouquinho o que seja, né? Porque eu preciso estar confiante. Qual é a necessidade, eu preciso estar confiante para passar para o cliente a confiança. Agora, se eu faço um negócio que eu estou meio desconfiada, como é que eu vou passar para o cliente uma coisa segura? Então, eu tenho que estar segura também para poder, né, fazer um trabalho bem feito. Mas eu nunca passei, não, que eu lembre, assim, nenhuma situação dessa. Sempre consegue conduzir. Né? Quando é uma coisinha para resolver, a gente resolve. Às vezes, um falecimento no meio. Mas dá para tudo resolve, né? Ajuda aí os parceiros, tudo dá certo. No dia a dia ali, o corretor vendeu 10 imóveis. Opa. Cara, o ego dele tá lá em cima. Pô, como é que você vai lidar com isso aí? Porque é uma dor de cabeça ali que você tem que gerenciar, né? Porque às vezes ele vendeu mais do que o gerente. Eita, acontece. E aí, como é que funciona lá internamente isso? Cara, isso eu acho que que nem eu falo para os corretores, né? A gente tem que ter muito pé no chão. Não adianta achar que tá rico, não adianta achar que tá milionário, porque o dinheiro acaba. Ainda mais se você não for tiver um bom estudo financeiro ali. Então, eu tento deixar ele sempre assim, claro, a gente torce junto, a gente comemora, a gente fica louco junto, né? No caso desse. Mas eu tento explicar para ele, olha, maravilha, o trabalho excelente realmente que você fez, assim, coisa de colocar você no meu pedestal. Mas vamos lá, o dinheiro acaba, né? Vamos dividir isso em 12, que é o ano. Quanto você ganhou? Tá bom pra você? Vai continuar sem trabalhar? Vai querer ganhar mais? Quer o triplo? Vamos lá, filho, não pode parar não, continue a nadar. E é isso, assim, acontece, mas a gente conversando, né? Mostrando pra ele que não é só isso, que o caminho tem que ser diferente. E eles escutam, a gente vai trocando ideia, tudo dá certo, nunca... Mas isso não traz essa questão que ele até relatou, de ego não, né? Não. De eu vendo mais do que você. Não, então, comigo não. Nada disso. Lá na loja não. Lá na loja não. Nunca tive também essa experiência em outras lojas que eu passei da DNA, não. Entendi, pô. Porque a gente vê em outras coisas, o cara que vende mais acha que... Eu acho que isso daí é naquele padrãozão, né? Eu não sei se é naquele altíssimo padrão, talvez. Entendi. Pô. No meu, não. Pode ser. Pode ser, que eu acho que no sim. padrão bem aquele... alto padrão ocorra isso, né? Acho que vai muito da pessoa também, né? A pessoa, do jeito, assim, da pessoa. Você já tenta montar uma equipe, então, também que não tenha esse tipo de problema futuro, né? Não tem. A gente não tem esse tipo de... Não tem, não. Essas coisas lá na loja não, graças a Deus. O que você tem a dizer, assim, nesse caminho que você percorreu, né? Esses 12 anos aí. Você trabalhou com venda antes, né? Trabalhei. Vendeu antes. E o que você, assim, qual é o ponto ali, o que você indica ali? Curso, aprendizado para os teus corretores? O que você costuma incentivar eles a estarem buscando ali? Porque conhece a prática ali, mas eles podem querer algo além. Sim. Entendeu? Pode ficar muito robótico ali, aquele atendimento. O que você costuma ofertar para eles em relação a isso? Que nem eu falo, né? A gente tem que estudar pro resto da nossa vida. Não adianta a gente achar que foi e a gente tá suficiente ali. Então, que nem eu falo pra eles, gente, o Cresce hoje em dia tem muitos cursos. Os cursos são gratuitos. Vocês todos são habilitados para fazer. Então, assim, procurem, né? Querer saber mais. Porque cada vez que você sabe mais, você vai sendo um profissional um pouco mais requisitado, né?
Você para falar com o cliente, você começa a falar assuntos relacionados ao mercado de uma maneira mais técnica, você vai ser visto com outro olhar. Então, o estudo, ele é primordial, né, para a nossa profissão, para a gente ser um profissional um pouco melhor, assim, ter mais informação. E eu tento mostrar para eles que é isso mesmo. Eu tenho o meu exemplo, né, que eu estudo. Eu fiz primeira faculdade, agora já estou fazendo a segunda. E faço alguns cursos no Cresce, eu já fiz curso online, presencial, palestra, vários. Faço curso às vezes também, vou em algumas palestras lá da Ordem, né, da OAB, que eu adoro, né, que é a área que eu também pretendo seguir. E, assim, acho que é fundamental. E a gente vai trocando essa ideia. A empresa também, algumas vezes, oferece os cursos, né, a gente tem um setor da empresa que oferece cursos, né, da prática do corretor. E, assim, muita prática, né, dia a dia. Eu não sei fazer isso, como é que faz? Eu vou lá e mostro. Aprendeu. Eu não sei fazer isso, como é que faz? Vai lá, é assim. E, cara, internet. Hoje em dia, curso de graça, gratuito, com vários profissionais maravilhosos. Não tem como não aprender alguma coisa. Então, acho que a pessoa tem que querer muito mais do que eu, né? Eles têm que querer por eles. Eu falo, vocês aqui são empresas. Vocês não são eu. Vocês são empresas, vocês trabalham para vocês. Então, quanto mais vocês aprenderem, melhor para o futuro de vocês. Se quiserem abrir uma franquia, se quiserem abrir uma empresa, se quiserem ir para outro lugar. Então, quanto mais formação, quanto mais, né, conhecimento, vai ser primordial aí para o futuro brilhante que vocês vão ter, com certeza. Mas tem que seguir, né, o processo todo, tem que fazer. É de dentro para fora, né? Sem dúvida. O querer tem que vir de dentro para fora, né? Do ponto de vista do cliente. Exemplo, eu sou o cliente, eu quero começar a procurar por um imóvel, tá? Eu quero procurar uma imobiliária. Quais as dicas que você me daria para procurar uma boa imobiliária? Quais os requisitos que essa imobiliária deve ter? Entendeu? Porque não é só olhar no Google, tal, imobiliária tal. Aí, às vezes, você olha lá a nota 2. Nem aparece. Né? Nota 1, aí nota 5. Mas será que a nota 5 é nota 5 mesmo? Ou foi alguém que mandou botar nota 5? Né? Porque eu sei que isso acontece. Entendeu? O familiar foi lá e botou nota 5. O que você dá como dica para as pessoas que querem buscar uma imobiliária de confiança para acreditar, né, o seu sonho e o seu dinheiro, às vezes, de uma vida toda para poder comprar um imóvel? Não, foi ótima a sua pergunta, realmente, porque isso, toda hora a gente tem essa dúvida, né? O que o cliente realmente, ele tá buscando a gente, por qual motivo? O que a gente é bom? O que a gente vai melhorar? Então, isso é uma pergunta que a gente faz sempre, né? Eu acho que o fato da imobiliária, né, hoje ser uma imobiliária muito grande, né, com muitos anos de mercado, que apesar da gente ter mudado de nome, né, alguns anos atrás, a gente é uma imobiliária de 93, que é onde o fundador, né, ele fundou lá a primeira empresa. Então, uma empresa que vem crescendo desde 1993 não é qualquer uma. Né? É uma empresa muito forte, que tem muita credibilidade, né? Que tem muitos profissionais bons que estão anos. Tem corretor aqui com 20 anos de mercado na empresa. Então, é pessoas que realmente fazem o trabalho, né? E, assim, a gente tem 12 lojas hoje. Foi inaugurada recentemente a franquia lá de uma pessoa, né? Na praia, maravilhoso. Né? E a empresa está cada vez crescendo mais, né? Pelo fato da gente estar com esse movimento muito grande das vendas, porque a gente está recebendo muitos clientes através do nosso bom trabalho, né? O boca a boca, feedback, o nosso posicionamento, os feedbacks, né? E se eu falo para o cliente, olha, eu quero que você fale uma coisa boa e uma coisa ruim que aconteceu aqui. Porque a coisa boa é ótimo, mas o que é ruim eu preciso melhorar. Então, eu preciso saber o que foi ruim do seu atendimento. Demorou? Eu demorei para responder? Passamos do prazo? O que aconteceu? E aí eu vou melhorando, né? Que a gente tem que melhorar. Não adianta a gente achar que tá bom e não tá. Eu sou perfeccionista. Porque o bom tá resolvido, né? O ruim que a gente tem que saber o que tem que melhorar. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que esse diagnóstico de coisas não tão boas que pode ser que aconteça, se a gente estiver ali disposto a melhorar, a empresa vai cada vez ficando melhor, né? Investimento muito alto no marketing da empresa toda. E é isso, eu acho que é isso, mais ou menos isso. Essa credibilidade que a gente tem. Lojas espalhadas, tempo de mercado. Isso. E credibilidade dos clientes que já utilizaram o serviço. Exatamente. É isso. Vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Dizem que imóvel bom, boa localização, bom preço, documentação ok. Por que ele não é vendido?
Quero saber o porquê. Quais são os motivos, assim, que na maioria das vezes ele não é vendido. Eu ouvi uma história uma vez que o imóvel bom comprador, dentro do preço, não vendeu porque tinha uma feira na rua. Isso acontece? Eu vou te falar que às vezes o imóvel não vende porque ele não está sendo bom trabalhado pelo profissional. Tem que ver com quem está esse imóvel. Se o imóvel está sendo trabalhado por um profissional do bairro, principalmente. Não adianta, o meu imóvel é lá em Niterói, eu não tenho loja lá. Eu vou trabalhar o imóvel? Vou, porque eu sou profissional, eu trabalho em qualquer lugar. Mas eu não vou ser, de repente, um assertivo ali para aquele imóvel. Entendeu? Então, você tem que saber exatamente quem é o profissional que está trabalhando naquele imóvel. A gente aqui na empresa, a gente trabalha setores. A minha loja do Catete trabalha ali centro, né? Porque a gente está aqui. Centro, Glória, Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo e Catete é a nossa área de atuação. Então, a gente tem que ser muito bom nessa área. A gente, dá o sangue para vender esses imóveis. Tem imóveis que não é vendido, que é vendido pelo concorrente, mas isso é normal, tá dentro aí do sistema, né? Mas tem imóveis que realmente estão sendo mal trabalhados pelos profissionais e tem a questão também disso, feira, né? Ele vai demorar para vender, mas ele vai vender. Ele só vai demorar um pouco mais do que o normal. Pegando esse gancho do Gilton, eu sei do que ele até está falando. O que, nesse padrão, o que você orienta os seus colaboradores a dizer, tá? Ou não dizer, não é omitir. Sim. Tá? Se a pessoa não perguntar, você não precisa falar. Claro, não é um assassinato, nada disso. Né? Que no caso de uma feira, tá? Ela não perguntou nada, a pessoa não perguntou nada, adorou o imóvel, vai comprar, aí no último instante você chega lá e fala que toda quinta-feira tem uma feira aqui na rua que você vai adorar. Aí a pessoa cancela porque detesta a feira. Eu acho que não tinha que falar, não. São coisas que não são obrigatórias serem ditas, não é isso? Não. A pessoa nem perguntou. Por esse caminho, mais ou menos? Eu respondo o que eles me perguntam, claro. Tem coisa que eu vou falar, né? Sim. Tipo, documentação, óbvio. Mas tem coisa que não tem que falar. Quem tem que falar é o cliente, tem que perguntar. Vou falar, tem uma feira aqui. Tem aqui a comunidade aqui. Vou falar só coisa ruim? Vou vender nada. Você não sabe se a pessoa gosta ou não. Exatamente. Às vezes tem muita questão, né? Dos corretores falar, mas tinha comunidade. Eu falei, gente, quem vai comprar é o cliente. Vocês estão botando já o que vocês pensam na cabeça dos outros. E na maioria das vezes ele já conhece aquela localização. Se ele falar pra você que não quer, é uma coisa. Renato, eu não quero rua com feira. Não vou mostrar rua com feira pra ele de jeito nenhum. Mas se ele não fala nada, o imóvel dentro do perfil, ele vai ver lá se tem a feira ou não vai ver. Se ele conhecer ali, ele vai saber que tem, né? Todo mundo já sabe que tem as feiras. E na maioria das vezes, hoje, quando o cara procura ali, você mostra pra ele, ele começa a fazer uma pesquisa. A informação que eu falei, né? Que hoje em dia... Entendeu? Ele começa a fazer ali e é mais nesse sentido, assim, o que faz perder uma venda, assim. Tudo encaixou. Às vezes a desistência também das partes, né? Acontece muito. Desistência. Desiste ali no meio. Às vezes desiste depois de ter assinado, perde sinal em dobro. Tem um monte de coisa que acontece. Acontece muito? Já aconteceu recente. Infelizmente. Depois do sinal... triste, né? Eu não gosto. Mas sem motivo? A pessoa não queria mais seguir. Motivo pessoal dela, da vendedora. É muito triste, né? Porque ela perde em dobro. Sim, ela recebeu e ela perde em dobro, sim, é verdade. Então, isso eu não quero que passe, entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder aí pra poder fazer um negócio bem feito. Porque a gente não quer que ninguém perca dinheiro. Na verdade, todo mundo tem que ganhar, né? A gente ganha... O vendedor ganha lá que ele vendeu e o comprador ganha o imóvel que ele comprou. Mas perder aí já não fica... O comprador também fica mal, né? Porque já estava com a expectativa de entrar no imóvel, né? Fica todo mundo mal. A gente fica mal, né? Porque a gente não consegue finalizar o que a gente tinha achado que ia fazer. Mas acontece desistência, documentação... Aparece uns... Eu nunca peguei uma documentação que eu tive que cancelar a venda. Assim, como eu faço uma pesquisa minuciosa antes... hoje em dia, né, não tem como a gente não pesquisar. Hoje em dia, tudo fácil de ver. Então, eu pesquiso bem antes de fechar. E aí, eu consigo seguir sempre com as vendas. Essa sua pesquisa, pegando esse gancho, essa sua pesquisa, você faz antes de anunciar o imóvel? Antes de anunciar, eu não consigo. Então, porque é muito imóvel, primeiro ele entra, e aí depois que vocês fazem esse mapa, né? Porque assim, que nem eu falei, né? O corretor, quando vai pegar o apartamento, vai conhecer o proprietário, eu já peço para ele já fazer pegar essa documentação, essa aula de reais, para poder dar uma olhada ali, né? Porque aí a gente pelo menos tem alguma coisa em caso de negociação. Perfeito. Mas não tem como fazer tudo. Imagina, entra muitos imóveis no dia, né? Entra, sei lá, quantos imóveis? Muitos imóveis no dia. Eu não consigo parar para fazer isso. Entendi. Entendeu? Não, a primeira coisa que a gente sempre bate na tecla,
pega ônus. Tá sem tempo? Pega ônus. Para ver qual é a situação do imóvel. Pega ônus. E hoje em dia é muito bom, né? Porque se o cara não quiser dar ônus, a gente pelo menos liga pro cartório e pede lá a matrícula e pega ônus. Não tem que fazer o quê? Pega a visualização também. Não, visualização. Depois ele entra, vocês fazem esse mapa para poder divulgar o imóvel ou avisar quem está vendendo como tá a situação real do imóvel. A gente vendeu muito, a gente tem vendido alguns inventários aí. Sim. E tem, né, bastante o que fazer. Mas a gente vende amarradinho o contrato, a gente sabe, as partes têm advogado também, que ajuda demais. Nossa, vou te falar que a gente não vive sem eles, porque realmente, assim, é uma ajuda fundamental, né, como ajuda de cartório, ajuda de colegas, de parceiros. O advogado ajuda a gente demais nessa parte, né, que é essa parte minuciosa de contratos, que a gente não está muito habilitado. E a correria também do dia a dia. Não tem como, né? Não tem como você fazer a leitura integral ali do exatamente. contrato. A gente tem o nosso contrato pré-pronto, né? A gente vai mudando de acordo com como é a negociação ali de entrega, de valores, de forma de pagamento. Mas os advogados geralmente colocam as cláusulas, né, para o cliente, para dar segurança e tudo mais. E tudo bem também, se não for uma coisa que modifique totalmente o sentido do contrato, com certeza tem que colocar, tem que ter essa parte da segurança para as duas partes. Mas a gente vende muito inventário, a gente está com um cliente aí com inventário rolando. E sobre cláusulas, você já teve que colocar alguma cláusula que... Ou teve não, né? O cliente pediu para que se colocasse, fosse totalmente surreal e você não pôde colocar? Olha, bem no começo, quando eu fui gerente na nossa outra loja de Botafogo, foi bem na minha segunda venda. Foi bem recente, eu não tinha muita experiência, né? E o nosso contrato, geralmente, né, ele tem de 4 a 6 páginas, dependendo da letra que a gente colocar. E o advogado pegou esse contrato e ele transformou em 12 páginas, de tanta cláusula que ele colocou. E aí, eu não tinha nem começado ainda a faculdade de Direito. Então, assim, eu tava lendo aquilo ali, eu tava desesperada, porque eu não entendia nada do contrato. E aí eu tive que pedir o diretor para ele ler para mim, para ver se dava para deixar. E o cliente comprador, leigo, assinava do jeito que eu falava para ele, que eu falasse. Sim, confiança. Então eu tinha que ter muita confiança naquilo, porque era uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu falei para ele, olha, tem algumas coisas aqui que são bem redundantes, que já tá no contrato, só que ele quis colocar de uma forma mais técnica para ele, né? E o meu cliente leigo não ia saber o que significava aquilo ali. Então eu falei, poxa, vamos tentar mudar para ficar mais fácil. É um contrato simples, não é um contrato final, né? É um contrato, enfim, mas sempre dá. E sempre, às vezes, tem umas cláusulas assim, que os advogados, às vezes, querem colocar, e a gente, se tiver dentro ali do que a gente, né, do que a gente tem hoje na nossa minuta, no nosso contrato, a gente não se opõe, não. Dentro que fique dentro de uma possibilidade também para outra parte, né? Porque o contrato tem que ser... Porque é um contrato mútuo, né? Tem duas partes exatamente. Ali, o contrato tem que ser bom para os dois lados, né? Para os dois lados, com certeza. Visão de mercado, né? Novamente. Você acredita que imóveis ainda é a melhor maneira, ou uma das melhores maneiras de você investir seu capital? Eu acho que sim. Eu tenho certeza, na verdade. Hoje em dia, né, você vê pelos números, né, pelos crescimentos imobiliários, que isso daí é um fato que não tem nem contestação. Eu acho que imóveis é uma forma muito boa de investimento. Segura. O imóvel nunca desvaloriza, né, ele sempre está crescendo, sempre está valorizando. E você consegue ter ali um recurso, né, um imóvel, um recurso, para você fazer um outro negócio se futuramente você precisar. Então, o dinheiro fica ali, né, gerando ali, você pode alugar, você pode revender, você pode usar. É diferente de um dinheiro só parado, né, na conta ali, que claro que tem suas aplicações. Claro, tem a sua parte boa também, mas o imóvel eu acho que é diferente. E eu acho que é uma realidade, com certeza, esse investimento imóvel que é maravilhoso. Com a estabilidade. Toda hora eu quero comprar um. Então, além de ser queria. corretora, você também é uma investidora do mercado imobiliário. A gente tenta, né? Pô, bacana. Então, você consome o que você vende. Com certeza, total. Isso é muito importante. Então, você vende o que você está adquirindo também. E eu fiz faculdade de designer de interiores, né? Porque eu sou curiosa e eu comecei lá, muitos anos atrás, fazendo design. Então, eu também opino, né, nos imóveis para o cliente. Porque, às vezes, o cliente fala, meu imóvel aqui quero colocar para vender. O que você acha? Eu falei, olha, vamos fazer o básico que vai dar certo. Porque, às vezes, é um detalhe que o imóvel fica outra percepção, o cliente entra ali com outro olhar. Calma aí. Então, isso é importante. Você consegue mudar
o layout do... Não consigo mudar. Eu consigo direcionar o cliente para que ele faça. Para que ele faça. Vamos supor. Ai, Renata, porque tem cliente que quer pintar o apartamento todo, quer fazer um sinteco no apartamento todo, quer reformar o apartamento para vender. Eu falei, não faça isso. Não faça isso, porque vai vir um comprador que não vai gostar nada do que você fez e vai reformar e ainda vai pedir desconto. Então, não faça isso. Faça o básico. Pinte as paredes de branco, que às vezes não é tão caro, dependendo do apartamento. E arrume o apartamento. Né? Bote um negocinho ali, uma arrumaçãozinha aqui, bote uma capinha no sofá bonita, não bote a toalha no boxe, né? Deixa a cama esticadinha, arrumadinha. Cara, dá outra visão quando a pessoa entra. Então, isso é uns detalhezinhos, né? Uns detalhes que a gente vai orientando, que às vezes numa foto também fica totalmente diferente. E as pessoas têm uma ilusão, né? Que se ela emperequetar o apartamento todo, botar tinta, botar não sei o quê, vai aumentar o valor do imóvel. Eu acho que ele não aumenta, não. Ele só valoriza para vender mais rápido. Né? Para ele ter mais ali atrativo. Acho que ele fica mais atrativo. Mas aumentar, ela não vai conseguir recuperar o valor do que ela investiu ali. Não aumentar o valor, não. Em acabamento. Não. Só se fosse uma reforma completa, né? Reforma mesmo. Quebrar e fazer outro. Mas, assim, o detalhezinho é mais para você ter um imóvel mais atrativo mesmo pro comprador ali. Ele olhar o seu imóvel com outro olhar. Porque dá aparência até, quando o imóvel tá bem arrumado, que ele nem precisa fazer tanta coisa, né? Mas você entra num apartamento bagunçado, parece que é obra total. Você quer fazer tudo, né? Mas arrumadinho, né? Bonitinho, cheiroso, com boa iluminação. Apartamento é escuro, deixa a luz ligada. E a valorização do imóvel, ela está ligada diretamente a quê? A ambiente, localização, metragem. Metragem, tamanho o gabarito do prédio, se tem ou não elevador, é tudo isso? Acho que é um pouco de tudo, tá? Principalmente nas áreas de crescimento urbano, né? Eu acho que é o que mais valoriza o imóvel. Porque se compra ele hoje por um valor... A gente tem o exemplo lá da Barra da Tijuca, lá do... Como é o nome daquele lugar da Barra? Atrás do Barra Shopping. Atrás do Barra Shopping ali... Perto do Via Parque ali, né? Lá atrás, onde tinha os condomínios. Esqueci, é o... Península? Península. Gente, o Península... Há muitos anos atrás, não foi da minha época, porque acho que foi antes. Era barro, lama e nada. Era nada, Península. Só que quem teve uma visão de mercado e comprou naquela época, hoje em dia vende um apartamento ali por 3 milhões, 2 e pouco. E sem falar que lá tem tudo. Exatamente. Tudo. Então, quem mora lá, trabalhar de home office, vai viver lá tranquilamente. Então, é essa visão que eu vejo dos imóveis que estão crescendo em áreas que ainda estão em fase de crescimento. Eu espero que seja, né? Porque isso aí faz total diferença pra gente que trabalha com isso, que a gente precisa que os ambientes melhorem, né? A região. Mas eu acho que a valorização tá muito na questão da localização. Do prédio também, né? Se tiver um prédio imponente, estrutura, um condomínio bem administrado, um condomínio, né? Um valor bom, né? É difícil vender imóvel com condomínio muito alto, dependendo da região. Aqui na região que eu trabalho hoje é um pouco complicado. Sim, que a pessoa entende como ele acabou de adquirir um imóvel, mas ele vai ficar pagando um aluguel caro pelo resto da vida. Exatamente, entendeu? Né? Ele pagou, quitou, mas vai ficar pagando um aluguel caro. Aí a pessoa não vai querer. Fora o IPTU, que também não é barato. Exatamente. Né? Então, quando você tem um condomínio bem administrado também, o custo-benefício que a gente fala, né? O condomínio atrai muita coisa, tem algumas coisas legais de condomínio e o custo não é tão alto. Ou é o custo alto, mas também tem muita coisa legal no condomínio, então tem que balançar ali para ver, né? O que é. Mas isso valoriza bastante a administração do condomínio, região, a reforma também, gente. A reforma aqui no bairro que a gente tem, no que a gente trabalha, é muito difícil pegar apartamentos reformados. Então, quando você tem um imóvel reformado, você sai lá na frente. Então, ele se destaca. Ele se destaca. Se destaca bastante. E a questão da segurança tem afetado a questão de vendas? Olha, as pessoas sempre dão muita preferência aqui, pelo menos. Eu acho que na Zona Sul toda, a questão de morar perto do metrô, né? A questão de mobilidade. A questão de segurança, eu não tenho muita experiência, não, em falar, assim. Os clientes não falam muito disso, da segurança. Até porque, né? Infelizmente, tudo é inseguro. E assim, não dá pra fugir. Não dá, As pessoas gostam de morar em ruas mais movimentadas, né? As pessoas que moram em transversais geralmente usam mais o carro. Quem mora perto do metrô ali gosta dessa questão de morar bem próximo para poder sair do metrô e já entrar num prédio. Acessibilidade. Chega rápido em casa de alguma forma, né? Na sua visão, o que o cartório de notas e o registro de imóveis ainda precisam melhorar? Porque você é uma consumidora desses dois serviços. Porque você conduz seu cliente na venda ali, no contrato de recibo de sinal, conduz ele tanto para o banco para fazer o contrato de instrumento particular, quanto para o cartório,
né, na hora do registro de imóveis, e assim, na maioria das vezes, quem está comprando, quem escolhe o cartório, né, e aí você vai se deparar, às vezes, com o escrevente lá no cartório, que você não conhece, e posteriormente da escritura tem um registro de imóveis. Quais são as dificuldades que você já encontrou, encontra e ainda encontra, né, nesses dois ambientes aí? Olha, cartório, eu não tenho nem muito o que falar, porque o cartório hoje que eu trabalho realmente assim, não tenho o que dizer da questão de feedback, de trabalho mesmo. Eu tive uma sorte muito grande de encontrar. Então, não tenho o que dizer. Eu acho que na questão do registro, eu acho que prazo também, eu acho que os prazos dos registros são enormes, assim, e a questão de exigência também, às vezes é uma exigência que nem eu passei agora na situação, né? Eu estava viajando, eu estava fazendo registro e tinha mandado tudo lá pelo RGI, né? E eles me mandaram uma exigência que eu já tinha mandado qual era o documento. E eu tive que mandar um e-mail 4 vezes com o mesmo documento que eu já tinha mandado lá na frente. E era exigência, assim, que eu já tinha sanado, né? E eles vieram, parecia que eles não estavam lendo aquele e-mail ali, aquelas obrigações que eles tinham pedido. Mas acho que é questão do prazo também. Alguns prazos são muito longos no RGI para fazer registro. Que são longos? Porque a legislação ela mudou, né? Tá bem... Acho que depende de cada cartório, não? Porque tem cartório que é bem célere. Porque... Não, tem. Tem um que eu já trabalhei que é 5 dias. Isso, é muito rápido. Isso eu ia falar. São 5 dias, se não tiver exigência nenhuma, de documento simples. Né? São 5 dias. É porque a demanda é muito grande lá dentro. Claro, gente. Mas essa questão que você falou de enviar, reenviar e reenviar... A burocracia, isso acontece. Sim, né? Isso acontece. A desinformação lá dentro acontece. Tá? Porque geralmente é por e-mail, é uma pessoa que é encarregada para fazer... A demanda é muito grande, essa pessoa também tem que fazer outros serviços, entendeu? Como todo mundo, claro, não estou justificando, como todo mundo. Só que isso realmente acontece, equívocos ocorrem dentro do registro de imóveis, como em qualquer outro lugar, entendeu? Então, quando é assim, mandou, não foi, não manda de novo, é melhor. Eu sei que é questão do tempo, né? Você se dispor por estar certa até o local para poder resolver, é chato, mas se você quer resolver, é o melhor caminho. Entendeu? Chegar lá ou por telefone, né? Quando atenderem, né? Por telefone, falar, eu já enviei, olha aí no e-mail, eles vão olhar. Entendeu? Porque isso realmente acontece e você vai minimizar seu tempo. Entendeu? Mas eu já achei que eles estão bem, assim, bem tecnologicamente falando, estão bem acelerados com algumas questões deles, né? A maioria está muito bem avançado com isso. Eu acho que isso também é um facilitador, né? Pra gente, pros clientes, pra eles mesmos. É porque você trabalha com aquele termômetro do cliente final, né? Você prometeu a propriedade para ele, né? Ajudar ele, né? Prometeu ajudar ele até... E aí vai ter exigência. 4 vezes você ter que enviar o mesmo documento, o prazo se prolonga e aí tem que trabalhar com a ansiedade daquele cliente. Não, eu fico preocupada com a questão do prazo do contrato, né? Porque imagina... Às vezes uma venda que a gente fecha é também uma compra de um proprietário que está comprando outro imóvel. Então é tudo programado. Se der um probleminha ali naquele prazo, vai desandar tudo. E imagina a responsabilidade também que vai ser, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com prazo um pouquinho maior. Renata, mas venda à vista, 30 dias? Falei, gente, vamos trabalhar com 30, porque é o máximo. Não vai ser 30, vai ser 15, vai ser 10. 10 dias, nem 10, gente, menos. Mas, né, se a gente faz qualquer coisa, se precisar, a gente adianta, não tem problema. Sim, tem que trabalhar com imprevisto, né? Tem. E faz o trabalho com segurança também, né? Dúvida, porque colocou um prazo ali seguro, o cliente tá ok, você entregou antes, cara, ponto pra você. Entendeu? Entregou próximo do prazo, cara, você cumpriu o que estava no contrato. Isso é muito importante, né? Muito. Você cumpriu com o que você prometeu, né? É uma das coisas mais importantes que você vende um serviço que entrega. Nada mais justo. Isso daí é o nosso mantra, né? A gente tem que realmente entregar aquilo ali que a gente prometeu. Não adianta falar 1000 coisas lindas, falar isso, falar aquilo. Tem coisas que eu prefiro nem pegar. Eu já falei não para um monte de coisa, porque eu não estava segura em fazer. Então, eu prefiro não fazer do que fazer e lá na frente eu sofrer alguma consequência disso. Então, eu prefiro não fazer. Uma vez um cliente pediu para fazer também uma avaliação também para mim que ia ser um pouco complicado. Eu preferi, essa responsabilidade dessa avaliação eu prefiro não fazer. Enfim, então eu prefiro, né, trabalhar sempre com a segurança das partes. Você também faz a avaliação dos imóveis, né? Faço.
Legal. E aí você, um exemplo, quando o cliente chega lá na imobiliária, eu quero vender meu imóvel por 1 milhão. Aham. Só que o imóvel dele vale 800, vale 700. Acontece quase todas as vezes, 99%. E aí, como é que você tende a lidar com isso? Então, quando o cliente entra na loja, a gente tem muito cliente loja, né? Sim. E eu falei pra vocês, nossa loja no primeiro andar, então o movimento de cliente ali é muito grande. E sempre quando entra, quase todo dia, toda hora, acho que entra 10 clientes por dia lá na loja, é enorme assim o fluxo. Então, quando chega esse cliente loja, a gente senta, a gente tem uma sala lá e eu me apresento, falo com eles, ele, olha, eu quero vender meu imóvel. Meu imóvel, aí vai depender de onde é, né? Porque vai ter uma área que eu vou saber muito, que é aqui, né? E vai ter uma área que, de repente, eu vou precisar de uma ajuda mais técnica de outro profissional. Olha, meu imóvel lá em Niterói. Quero vender, quanto você acha que vale? Eu vou falar pro cliente, não é minha área de atuação. Eu não vou saber avaliar seu apartamento. Mas eu tenho um colega que é parceiro, que ele é master em imóveis em Niterói. Ele é especialista. Aí, pô, o cara vai ficar... Acho que o cara vai ficar mais feliz do que se eu fosse lá e avaliasse errado, né? Então, eu prefiro trabalhar com essa parte. E quando o cliente vem através de um querendo vender um imóvel que está fora do preço, eu mostro para ele como é que é a técnica da avaliação, né? Porque eu falei, olha, como você chegou nesse preço? Primeiramente, né? Ele tem que saber por que ele chegou nesse valor. Ah, porque eu vi o imóvel no meu prédio anunciado. Eu falei, não é assim que a gente avalia, tá? Como é que a gente faz a avaliação? Primeiro que a avaliação é gratuita, isso é muito legal, porque você vai ter uma opinião de um profissional que vai saber avaliar bem seu imóvel e vai chegar na conclusão da venda para você, tá? Segundo, eu preciso conhecer o imóvel, não adianta eu te falar, o imóvel pode ser no mesmo prédio que eu já fui 15 vezes, mas vai ter algum detalhe lá, a vista, o imóvel, alguma coisa que vai ser diferente. Então, qualquer imóvel que seja, um prédio que eu já fui, eu vou pessoalmente conhecer, né? Então, isso faz total diferença também. E a gente não avalia imóveis baseado em dados que estão imóveis anunciados ainda. Porque imóveis que estão anunciados são imóveis que não foram vendidos. Como você vai saber que ele foi vendido e por quanto ele foi vendido, né? Então, a gente consegue fazer um levantamento de imóveis que já foram vendidos no prédio, né? Se não tiver no prédio do lado. Se não tiver no prédio do lado, no prédio na rua. Ou rua próxima, ou rua boa, né, igual a outra. Então, a gente faz a avaliação baseado nesses dados que a gente consegue, porque tem muitos imóveis que a gente mesmo vende, né? A gente consegue também dados de plataformas, enfim, de várias maneiras de saber quanto imóvel foi vendido. Porteiro, a gente liga para o proprietário, eu falo, senhor, eu sou aqui da DNA, estou fazendo uma avaliação do seu prédio, estou te ligando de uma forma profissional para saber só por quanto o senhor vendeu, porque eu preciso avaliar um imóvel para uma cliente que mora aí e a gente precisa saber desse dado. O senhor poderia me ajudar? Cara, é muito difícil o cara não te ajudar, dependendo da forma que você fala, entendeu? Então, ele fala, vendi o imóvel lá, 1 milhão, né, no Zap, que ela falou. Ah, vendi por 750. Tá. Aí eu vejo na rua se tem imóveis. Então, a gente vai pegando ali, se o imóvel dela estiver mais reformado, a gente também tem um preço diferente, né, a documentação, entendeu? Isso tudo vai, o andar, a vista. Eu acho que o seu trabalho vai facilitar muito, porque isso que você está dizendo, isso vai se tornar público. Se já não é, vai se tornar público. O quê? Os registradores, eles estão criando um mapa de geolocalização, que é assim, você coloca o prédio tal, prédio localizado na rua tal. Vai mostrar todas as transações ocorridas naquele prédio e os valores transacionados. Perfeito. Isso vai se tornar público. Eles bacana. já estão fazendo levantamento de tudo para todas as regiões do Rio de Janeiro. Poxa, que bacana, começaram pelo mapa registral, né? Agora você o mapa registral eu conheço, eu uso bastante. Eles começaram pelo mapa registral e agora vai ser com base nisso. Vai ser que legal. a segunda. Poxa, eles sabem esses dados melhor do que qualquer um é eles, né? E aí, se você já faz isso, vai dar menos trabalho ainda para você. Não, e vai ser certeiro, né? Porque eles vão tirar direto do que foi registrado. Exatamente. Eles estão fomentando o sistema para poder porque às vezes também isso. a pessoa fala que vendeu por 800 e vendeu por 700 e não quer falar, né? Isso. Então, se eu pegar dados assim mais certos do registro mesmo, vai ser melhor ainda, porque a gente vai poder... Vai ser um avanço muito bom. Tornar isso público. Mas e aí, que nem eu falo também para os clientes, né? Eu falo, olha, a gente avalia o seu apartamento por esse preço por um motivo, a gente quer vender, né? Aí eu preciso saber se você vai vender, você quer vender ele demorado, você tem mais pressa, também vai variar o preço, né? Vai variar o valor. E às vezes ela não aceita a avaliação, porque ela está presa naquele 1 milhão que ela viu, né? E a gente fala, não tem problema, apartamento da senhora, a gente vai trabalhar o preço que você quiser, e eu vou te dando feedbacks aí de 10 em 10 dias, uma vez por semana, até para te falar se está tendo procura através do nosso site, se os corretores, que são os principais ali, né, que eles que vão comprar
o imóvel ali primeira vez, né? Ele, nossa, esse apartamento é maravilhoso, serve para o cliente tal. Então, ele tem que estar chamando a atenção dos corretores também, para os corretores, né, oferecerem para o cliente deles. Então, se o seu imóvel não tiver essa magia, né, essa vontade usar esse encantamento ali. Não... Acaba que assim, o apartamento tem alguma coisa que não está sendo bom. É o preço, é o valor. Tudo vende, que eu falo. Tudo vende. Só não vende, se tiver com o preço errado. Chegou uma proposta e o cliente botou um preço. Tá. Chega uma proposta no preço inferior. Como é que vocês... É 100% assim. Mas vocês acham que vale aquela proposta? Como é que vocês conseguem convencer o vendedor de que aquela proposta ali é boa e que ele não vai receber outra coisa diferente daquela? Que na maioria das vezes, pela minha análise, o corretor ele é muito assertivo nisso, por conta da expertise do mercado. Que nem eu falo para os corretores, né? Tomem cuidado o que vocês vão falar na visita. Porque vocês têm que saber exatamente ali o motivo daquele proprietário porque ele está vendendo, né? E já começa aí. Ele está vendendo porque está com dívida, ele está vendendo porque ele está precisando de dinheiro. Então vai ser, de repente, um cara que vai negociar mais. Agora, se for um cara que não precisa, que não está com pressa, que não está... Dificilmente ele vai querer negociar valor, né? Então, se a gente já preparando ali, né, saber o cliente realmente se ele tem potencial de compra daquele imóvel, se ele vai negociar um pouquinho, que faz parte também, é de praxe, e a gente conseguir acertar, né, vai facilitar um pouco o meu trabalho, né? Porque todas as propostas que chegam são abaixo do preço. Não, cara, todas, nenhuma é no valor. E tem umas que são bem baixas, E aí eu tenho que chegar com outra linguagem para o proprietário, até para ele não se sentir ofendido, porque já aconteceu do proprietário ficar ofendido. Né? Então eu tenho que ser muito cuidadosa de passar uma negociação dessa, para não perder o cliente proprietário, né? Porque é o imóvel dele que eu quero vender também. Os dois são meus clientes, né? Quem compra e quem vende. Ele é o teu primeiro cliente ali, entendeu? Né? Então eu tenho que saber como eu vou falar com ele. Às vezes eu prefiro até falar pessoalmente, né? Chamo ele para tomar um café. Ele já foi até com medo, né? Porque o gerente tá chamando para tomar um café. Mas eu chamo, tomar um café, vamos conversar, tô com uma proposta. Mas hoje em dia as pessoas são tão corridas, né? Que elas preferem logo falar pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, assim, a gente vai, né, falando com o proprietário, olha, eu tô com uma proposta realmente aqui no seu apartamento, o cliente tal, e deixa ele ciente qual é o cliente, para ele não achar que é um cliente que não existe, né? O cliente gostou, o cliente já tá aprovado, a gente tá aprovando, enfim, fala a verdade pro cliente, pro proprietário, né? E a gente vai negociando, olha, ele tem uma margem, ele já viu outros imóveis, tá? Tem um imóvel no seu prédio assim, assado, vamos aproveitar, porque de repente depois pode ser uma proposta menor, né, esse dinheiro investido, esse dinheiro você pode resolver isso, você pode comprar aquele que você quer. Enfim, a gente vai conversando aí conforme a gente vai sabendo do que se trata aquela negociação, porque o proprietário está vendendo, qual motivo. E a gente já vai conhecendo muitos proprietários, né? Então a gente já sabe bastante coisa deles. Vai facilitando um pouco. Então vocês, antes do imóvel entrar, quando vocês vão conhecer o proprietário, vocês fazem um mapa, né? Os corretores que vão cadastrando, eles vão falando pra gente, esse proprietário está vendendo por isso, esse está vendendo por aquilo. Entendi. E como a nossa loja não é uma loja gigante, é uma loja que enxuta, a gente consegue administrar melhor esses imóveis, né? Claro que tem outros imóveis também da empresa. Imóveis em Copa, aí a gente não vai saber. Imóveis em Botafogo, ele não vai saber quem é quem, entendeu? Mas o nosso aqui, da nossa loja, a gente consegue. E a maioria das negociações são aqui, né? E a ideia das pessoas, eu sei que é essa, porque o imóvel foi posto à venda a 1 milhão. Se eu oferecer 800, ele aceita. A ideia já é essa, né? Entendeu? Se eu oferecer 800, ele vai aceitar, entendeu? Todo mundo é assim, com quem eu já conversei a respeito, é assim. Não, se eu oferecer 750 à vista, ele aceita. Às vezes a experiência de alguém que ele conhece e aí tá achando que vai acontecer de novo, né? Sim, e aí ele é fã de jornal, né? Aí ele vê o jornal dá essas notícias ruins, né? Crise. E aí nesse ponto. Não tem ninguém com dinheiro, só eu. Nossa, gente. Vou lá oferecer isso. Vou oferecer e 700 ele vai vender. Ele vai querer à vista. Quem tem 700 à vista? Você mesmo. Eles falam mesmo. Porque às vezes o cara não tem pressa, tem outros imóveis, só quer se desfazer, pra ele tanto faz. E ele tá ouvindo só notícia ruim da TV ali e tá fissurado que aquilo ali é real. Ele trouxe aquilo ali pra vida real dele. E acha que quem está vendendo um imóvel... Não, eu sei que acontece que tem gente que está fundada de dívidas e vende o valor do imóvel muito abaixo. Isso acontece. Imóvel aqui em Botafogo, outro dia, valia 1.200.000. O cara estava vendendo por 700 mil. Nossa. Entendeu? Porque ele estava com dívida e ele ia sair do país.
Sim, era melhor Entendeu? vender logo do que penhorar, perder, né? Exatamente. Então, aí ele negociou lá para... Eu não vi documentação nenhuma, não sei como é que estava. Sim. Mas é um caso isolado. Não é o que Mas é dita nesse o ponto mercado. que você falou de crise mesmo. O cara Eu só acho vê que crise. Ninguém muito, tem dinheiro, só eu. E aí os clientes falam, mas tá vendendo? Porque eu não tô achando que o mercado tá tão parado. Os proprietários também falam, não, eu falei, gente, eu vou mostrar eu mostro até os números se eles quiserem. Da empresa, né? Que a gente é uma empresa grande, a gente vende muito, gente. E não é só a gente, né? Tem outras imobiliárias também. Não tem nada parado, muito, né? não. Estão falando aí. O mercado imobiliário não tá nada estagnado. Não. E 2026 parece que vai ser o ano, hein? Estamos preparadíssimos. E tá só começando, né? Março muito ainda. lançamento, muita coisa para acontecer. Ainda mais com essas confusões com o banco. Nossa. As pessoas querem deixar o dinheiro em imóveis. Melhor, né? Imóveis, seguros e imóveis. Que quem vai fazer alguma coisa com o seu imóvel? Eu não conheço nenhum bilionário super rico que não investe em imóveis. Tem muito. A grande maioria deles, assim, pelo menos o que eu já escutei. Até os investidores que investem em fundo, eles têm milhares de imóveis próprios. E eles falam, às vezes, o oposto. Tem um conhecido que ele lida com a carteira lá do escritório dele, de proprietário. Ele tem mais de 900 imóveis aqui no Rio de Janeiro. Como é que administra, né? Deve ter uma hold, né? 900 imóveis. Agora, como que um ser humano consegue 900 imóveis no nome dele? E aí a gente vai escutar 900 pessoas. E aí a gente vai escutar que começou que não é bom investir em imóvel. Por um. É porque, que nem eu falo, né? Quando você tem você consegue fazer dele 2, dependendo, né? E aí vai virando 3. E aí vai vir 4 e vai seguindo. Esse um mais valioso, ele consegue 2 menos valiosos. E aí depois junta os 2 e vira, exatamente. Né? Isso é legal, cara. Isso é muito cabeça legal. de empreendedor, não adianta. O cara tem É. feeling comercial. Não adianta. E precisa agora de 500 mil. Vende um. Né? E aí, dependendo do investimento que ele vai fazer de 500 mil, daqui a um ano ele está comprando outro e rentabilizou. É um vício, mercado imobiliário, meu Deus do céu. Igual cachaça. Eu não bebo não, mas Pô. Dizem que mas no teu ponto de vista é bom que você consome. Muito. Sabe? Você, além de vender, você tá ali adquirindo bens. Outro dia eu tava em Búzios, né? Aí eu vi uma casa para vender. Nossa, Viu o negócio? Não, eu falei assim, vou ligar porque eu quero saber quanto que é. Ué, curioso, velho. E aí meu marido, não faz isso, vou corretor, não sei o que. Eu falei, não, vou ligar, vou falar com a sua corretora. Mas eu preciso saber quanto é um imóvel em Búzios. Porque se entra um cliente para mim falando que tem um imóvel para vender em Búzios, eu já vou saber que eu vi um assim. Eu vou ter uma informação de alguma coisa, entendeu? A mesma coisa eu fiz lá em Visconde de Mauá. Liguei. Eu não achei que eu fiz errado. Eu só queria uma informação. Eu falei, eu não vou comprar, eu sou corretora do Rio, só queria saber quanto é esse imóvel que está custando aqui em Jeribá. Sim. E ele falou para mim, fulano, era uma casa, assim, X. Eu falei, obrigada, tá? Fala pro seu gerente aí que você não tá sendo atendido, não. É só realmente por questão de informação. Eu espero que você entenda. Quando você precisar de alguma coisa do Rio, pode me ligar. Mas eu acho que a gente tem que estar por dentro, né? Apesar de não ser uma área que eu atuo. Mas dependendo da área, também não é tão absurdo assim, não. Tem imóveis em Búzios que custam 450, 500. Tem, né? Tem em lugares muito bons. Ai, eu sou apaixonada. Muito bons. Mas eu falo com ele, minha esposa também, que ela quer. O sonho dela é morar lá. Então, tem imóveis de 400, 500 mil reais lá. Só que são imóveis pequenos, né? Não é para uma família grande e tudo lá é reserva ambiental. Então, você não vai pegar o terreno e querer ampliar que você não vai conseguir. Entendi. Essa é a questão. Mas vale a pena. Muito bom. Bacana. Renata, vou te agradecer, tá? Na verdade, eu tenho uma última pergunta para você, tá? Qual é o teu planejamento daqui para frente no mercado imobiliário? Porque você já é franqueada. O que você almeja aí a mais? Nossa, diz pra gente aí o que você tá almejando mais. Pode ser da tua faculdade aí. Qual é a área da faculdade que você vai seguir? Adivinha. Conta Direito imobiliário, gente. né? Direito imobiliário? Com certeza. Eu, assim, sou apaixonada pelo direito. Realmente, eu me encontrei demais nesse curso. Eu vou para a faculdade todo dia, assim, com muita gratidão, sabe? Felicidade de conseguir estar pagando uma faculdade desse nível e de estar conseguindo fazer um curso tão bom como é o direito. Nossa, amanhã eu vou até me encontrar com o professor, né? Que eu vou pedir uma orientação jurídica para ele. Tô no 7º período, né? Ainda falta um pouquinho para acabar. Mas é uma área que eu vou seguir com certeza, já pensando na imobiliária,
com direito imobiliário, com a questão de contrato, que eu gosto demais. Da parte de leilão também eu pretendo me especializar na questão de leilão, porque eu acho que está tudo envolvido no que eu já trabalho, no que eu já sei, né? Só que é um pouco mais técnico e com mais possibilidade sendo advogado, né? E gosto muito também da área de família. Eu também gosto bastante. Então, são áreas assim que me interessam muito. Minha projeção para 2026 é a minha loja crescer, né? A gente teve um crescimento muito bom do ano passado, do 2024 para 2025. A gente abriu em 2023. Fez 3 anos agora, em março. A gente vai até comemorar esses 3 anos. Eu acho que a gente tem que comemorar essas coisas. É crescer, né? Crescer. Vender cada vez mais, atingir mais ainda o nosso público, né? De compra e venda, os proprietários, os compradores, nossos parceiros. Crescer também a equipe, né? A gente transformar ali um corretor em gerente, um corretor se especializar cada vez mais, a gente expandir também a franquia, né? Tem essa possibilidade. Tem muita coisa. Acho que 2026 vai ser um ano muito produtivo, muito bom, bastante crescimento. É isso. Perfeito, Renato. Muito obrigado pela tua presença, tá? Obrigada. Obrigada, cara, foi um bate-papo leve, bom demais, foi tá? Muito bom. Aprendemos muito com você aqui, obrigada, gente. Tá bom? Mas fala aí para as pessoas aí como é que a gente faz para te encontrar. Nossa. Fala aí teu Instagram aí, rede social, da imobiliária. Fala pro pessoal aí como é que pode te encontrar aí. Beleza, gente, olha, minha loja fica aqui na Rua do Catete, no 228, tá? No primeiro piso aqui da galeria. Vocês podem me encontrar através do Instagram. Meu Instagram é renata.estelaimóveis e o da loja é dna@catete imóveis, tá? São esses 2 Instagrams que a gente tem. Nossa loja aqui na Rua do Catete. Vocês vão me encontrar lá todos os dias, que eu tô lá todos os dias. E vai ser muito bem-vindo atender vocês, clientes, proprietários, advogados, parceiros, né? Arquitetos também, que a gente atua bastante com arquitetos, com design, enfim. Às vezes também a gente tem os advogados, né, que eu já falei. Então, a gente tem uma cartela muito grande aí de parceiros, né? Que sem eles também nada seria possível. Eu acho que isso tudo faz parte. E agradecer aí o Gilton, ao Saulo. Muito obrigada pelo dia de hoje. Foi muito bom passar a tarde com vocês. Espero voltar mais vezes. Valeu, o prazer foi todo nosso aí. Cara, para quem ficou até o final aí, muito obrigado aí pela companhia de vocês. Hoje mais um episódio aí do Bens na Linha, o seu podcast. Falou? Um abraço aí, fiquem com Deus, até breve.